Pronto. Então, o eletrocardiograma, como a gente falou na aula passada, na segunda-feira, ele é o registro extracelular da atividade elétrica do coração. Ou seja, é o somatório... deixa eu botar o laser aqui. Ele é o somatório de todos os potenciais de ação que se propagam pelo coração. Tá? Tem morfologias diferentes, como a gente discutiu isso na aula de eletrofisiologia, devido à heterogeneidade da distribuição dos canais iônicos nas várias regiões do coração, tá certo? Então, esses eletrodos são colocados na superfície corporal e ele capta o somatório temporal e espacial desses potenciais de ação. Algumas regiões a gente não consegue captar esse sinal por um registro extracelular, ou seja, por um registro de um eletrodo na superfície corporal, porque são regiões pequenas e internalizadas nessa massa cardíaca. Então, a gente vê uma linha isoelétrica. Tá? Mas as principais ondas, deflexões que a gente observa no eletrocardiograma é a onda P, que corresponde à despolarização atrial. Depois você vê, dentro dessa onda P, já inicia a ativação do nó AV, porque o primeiro átrio a despolarizar é o átrio direito, e o nó AV se localiza aqui. Depois você tem uma linha isoelétrica, que é o momento da condução do impulso cardíaco, impulso elétrico cardíaco pela região, pelo feixe de condução, que é a junção AV, né, um nó AV, o feixe de His e o início dos ramos. Tá? Depois você tem a despolarização ventricular. A despolarização ventricular, ela vem, né, devido à despolarização nas fibras de Purkinje. Então, o impulso vem pelo nó AV, feixe de His, ramo direito, ramo esquerdo, e esses ramos se ramificam em feixes que conduzem para os músculos ventriculares o impulso. E aí você tem a despolarização das fibras de Purkinje e a despolarização do ventrículo. Então, você tem aqui o complexo QRS, que representa a despolarização ventricular. Depois você entra numa fase de linha isoelétrica, né? O que é essa linha isoelétrica? O que ela representa? Ela representa o platô do potencial de ação da região ventricular. Então, é um momento onde eu não estou tendo grandes variações de voltagem para serem captadas no eletrocardiograma a ponto de formar deflexões, tá certo? Então, você tem essa linha isoelétrica. E depois você vai ter a onda T, que é a onda de repolarização ventricular. Sim, nessa aula que a gente está gravando, a gente conversou também na segunda-feira, e nós optamos por fazer um desenho explicando essa questão da repolarização ser de fora para dentro, e isso implicar que o vetor vai ter o mesmo sentido da despolarização, e por isso a onda T ela é uma deflexão positiva. A gente também colocou isso na aula para vocês. Muito bem. Aí a gente falou dos pontos importantes, das várias regiões, a gente falou do plano frontal, do plano horizontal, então as derivações do eletrocardiograma, as periféricas, elas ficam no plano frontal, tá? Que ele é uma visualização dos movimentos das cargas da direita para a esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, e no plano horizontal, que vai te dar uma visão da região anterior para posterior, posterior para anterior, direita para esquerda, esquerda para direita. Tá? E aqui no plano horizontal ficam as derivações precordiais. Tá? E o coração, ele gira ao redor de eixos, são 3 eixos, o antero-posterior, o longitudinal e o transverso. Esses eixos, eles são importantes não só para direcionar na hora do ecocardiograma, mas também o posicionamento do coração em função desses eixos, ou seja, se o coração está mais verticalizado, se esse coração está mais rotacionado para a direita, ou se esse coração está mais rotacionado para a esquerda, isso influencia na morfologia das ondas, tá? Como é que o coração se posiciona em relação a esses eixos. A gente falou da teoria do dipolo, né, que são 2 cargas de sinais opostos de mesma intensidade, separadas por uma distância,
tá? Então, quando o eletrodo ele está posicionado de frente para esse dipolo, ou seja, o dipolo, o vetor se desloca no sentido do eletrodo, a gente tem uma deflexão positiva. Quando ele está paralelo, a gente tem uma porção positiva e outra porção negativa, e quando ele está atrás desse vetor, né, vendo a cauda, né, as cargas negativas, que a cauda sempre é virada para as cargas negativas, você tem uma deflexão negativa. Depois a gente falou sobre a questão da despolarização atrial, né, os feixes internodais, o feixe de Beckmann para a esquerda, o feixe anterior, médio e posterior para o átrio direito. Discutimos que quando o impulso ele atinge o nó AV, é nessa região onde que você tem um retardo na condução desse impulso, para que isso hemodinamicamente é extremamente importante, porque a nível hemodinâmico, porque é para os átrios contraírem ainda com os ventrículos relaxados. Então, nessa região, a gente tem um número menor de junções comunicantes, e isso conduz o impulso com uma velocidade menor, tá? Depois a gente viu o ventrículo, né? Então você tem o nó AV, o feixe de His, que dá origem ao ramo direito e ao ramo esquerdo, e esse ramo esquerdo, ele forma fascículos, tá? Que é o fascículo póstero inferior, antero superior, e o arterial, o anteromedial, tá? Quando a gente fala desses bloqueios antero-superior, anteromedial, é justamente nessas regiões. A gente vai ver isso tem na aula de arritmias para vocês, tá? Onde ocorrem esses bloqueios, quais são os mais comuns, geralmente eles estão associados a qual outra alteração, anormalidade. E no lado direito do coração, que tem uma massa muscular menor que do lado esquerdo, é o ramo direito, né, o feixe de His da origem é o ramo direito, e esse ramo direito, ele se divide em feixes de divisão superior, a média e a inferior, tá certo? Todos eles mesmo fazendo curvas para pegar toda a parede livre dos ventrículos, ou seja, a parede que não é a septal, tá certo? A região septal é a primeira região a se despolarizar. Muito bem, por que a gente pode representar a atividade elétrica do coração, ou seja, aquele somatório de correntes por vetores? Porque, por definição física, né, o vetor ele tem magnitude, sentido e direção. E as correntes elétricas, elas têm magnitude, elas têm sentido e elas têm direção. Portanto, elas podem ser representadas por vetores. Então, a gente representa um somatório de correntes despolarizantes ou repolarizantes por vetores. Tá? E aí a gente tem o vetor resultante da despolarização atrial, tá certo? Eu estou fazendo essa revisão com vocês porque vocês viram isso na segunda-feira, tá? Então, a gente está fazendo essa pequena revisão. A gente sabe, né, que o nó sinoatrial, ele está localizado na região do átrio direito, portanto, é a primeira região a despolarizar. O átrio direito, ele despolariza de cima para baixo e para frente. Então, está aqui o vetor resultante da despolarização do átrio direito, tá? Quando o impulso é conduzido pelos feixes internodais, e o do lado esquerdo, que é pelo feixe de Beckmann. Qual seria a resultante desses dois vetores? Seria esse vetor aqui, principal, representando a despolarização, é o vetor resultante da despolarização atrial, tá? Ele é um vetor da direita para a esquerda, de cima para baixo e para frente. Tá? A gente inicia com a despolarização do átrio direito, cerca de 30 milissegundos depois a gente tem a despolarização do átrio esquerdo. E a despolarização dos átrios é representada por uma única onda, a onda P, e que você pode ver que ela é assimétrica. Tá? Então, aonde está a repolarização atrial? A repolarização atrial, ela ocorre dentro do complexo QRS, simultâneo, desculpa. Então, o registro da onda T de repolarização atrial seria no momento da despolarização ventricular, por isso que a gente não consegue captar, tá? E aí, mas a repolarização atrial, ela é uma deflexão negativa, porque o átrio, ele despolariza do endocárdio para o epicárdio, mas repolariza do endo para o epi, porque a duração do endocárdio e do epicárdio atrial não é diferente como é no ventrículo, né? No ventrículo a gente tem uma duração do epicárdio menor do que do endocárdio.
tá? Muito bem. E no caso dos ventrículos, o impulso é retardado no nó AV, passa para o feixe de His, ramo direito, ramo esquerdo, e os fascículos do ventrículo esquerdo e as divisões anterior, média e inferior do lado direito. Tá? Então, são as fibras de Purkinje penetrando nesse músculo, fazendo com que ele todo despolarize. Tá? Inicialmente, a gente despolariza o terço médio, né, do terço inferior médio médio inferior, desculpa, do septo. Esse impulso, ele se propaga para as paredes livres e isso irá gerar vetores resultantes. Tá? Esse vetor, a massa predominante é sempre a do ventrículo esquerdo, tá certo? Porque o ventrículo esquerdo é de maior massa. Então, quando eu despolarizo o septo do endocárdio para o epicárdio, do lado esquerdo, e do endocárdio para o epicárdio, do lado direito, as ondas de despolarização, elas vão ter a mesma direção, porém em sentidos opostos. Consequentemente, os vetores também. Sendo que aí o vetor do ventrículo esquerdo, ele tem maior magnitude. Então, o resultante desses dois vetores vai ser o vetor 1. Da mesma forma, o impulso ele se propaga pelas paredes livres dos ventrículos, do endocárdio para o epicárdio, do endocárdio para o epicárdio. Então, a gente tem um vetor resultante da despolarização do lado esquerdo, das paredes livres, bem como um vetor resultante da despolarização da parede direita, né, do ventrículo direito. Qual seria a resultante, qual o vetor resultante dessa despolarização de parede livre? Seria o vetor 2, tá? E, por fim, o vetor 3, que é a despolarização da porção basal. Tá? Então, essa região aqui do septo. Então, você tem os três vetores, né? Em alguns, a gente até mostrou essa figura, considera um quarto vetor, porque fica mais fácil, inclusive, compreender a morfologia das ondas nas derivações precordiais. Certo? Muito bem. Aí a gente falou do eletrocardiógrafo, que é um galvanômetro, falamos das derivações periféricas, né, ou de extremidade, que são as bipolares, que é no triângulo de Einthoven, D1, D2 e D3, as três unipolares periféricas, que é a VR, a VL, a VF, e as precordiais, que são no plano horizontal, tá? E que é de V1 a V6, tá bom? Para que a gente quer derivações, além da de Einthoven, mais 3 derivações unipolares no mesmo plano, no plano frontal, já que a gente está registrando o mesmo fenômeno elétrico, por que a gente tem essas derivações todas? Você está observando o mesmo fenômeno de ângulos diferentes e você precisa de derivações em locais diferentes para calcular o eixo elétrico, que é extremamente importante para complementar o diagnóstico de alterações cardíacas, tá certo? A gente vai ver mais à frente hoje o eixo elétrico. O que mais que a gente viu? Sim, aí eu falei para vocês que cada eletrodo vê uma região, né, do coração, e é por isso que a gente olha o infarto e a gente pode falar, não, é parede anterior, parede inferior, parede lateral, por conta aonde é a alteração que está sendo vista no eletrocardiograma. Então, a região lateral do coração, tá? Ela é avaliada por AVL, que é a derivação unipolar aumentada do braço esquerdo, por D1, que é braço direito negativo, braço esquerdo positivo, é onde eu vou projetar os meus vetores resultantes da despolarização atrial e ventricular. Se você pensar em parede anterior, você pensa em derivação D2, que é braço direito negativo e perna positiva, então o seu eletrodo vai captar por deflexão positiva as ondas que estão, os vetores que estão indo na direção dele, e quando você perceber uma alteração em parede inferior, você tem uma alteração principalmente em D3 e AVF, pode ter em D2 também? Pode, por conta da posição, da rotação do coração no eixo, né? Como eu falei, mais verticalizado,
uma rotação maior para a direita, uma rotação maior para a esquerda? Muito bem. E as precordiais, que são no plano horizontal, elas são distribuídas dessa forma, tá? A gente já falou sobre elas, você acha o ângulo de luz no externo, e aí conta, a partir do quarto espaço intercostal, começa a distribuição dessas derivações unipolares. Muito bem. Aí a gente falou sobre o triângulo de Einthoven, derivações bipolares, o posicionamento, derivações aumentadas, a gente falou sobre tudo isso, as derivações precordiais, tá? Então, tem o quarto espaço intercostal do lado direito, na borda external direita, é V1, tá? V2 fica no mesmo nível, sendo que é o quarto espaço intercostal na borda esquerda, tá? Aí o V3, ele está entre V2 e V4, né? V4, a partir de V4, né? V4, V5 e V6, você tem os eletrodos colocados no quinto espaço intercostal. E aí V3 fica no meio do caminho entre V2 e V4. Tá? O que vai diferenciar V4, V5 e V6? É alinhado a que elas estão. Então, a V4 está no quinto espaço intercostal, na linha médio clavicular, tá certo? Já V5 é quinto espaço intercostal, mas é na linha axilar anterior, tá? No mesmo plano horizontal que está V4. E V6 segue o mesmo padrão. O quinto espaço intercostal no mesmo plano de V4 e V6, sendo que na linha médio clavicular, tá certo? Você pode ter algumas derivações suplementares do lado esquerdo, que são para diferenciar doença cardíaca e doença pulmonar, tá certo? Então, V7 é linha axilar posterior, tá certo? É colocado nas costas, na linha axilar posterior. V8 é na linha escapular posterior e V9 é na borda external esquerda, tá certo? Se você tiver o coração dextrocardíaco, você vai colocar, você vai espelhar, né, essas derivações do mesmo lado, sendo que do lado direito, tá certo? Muito bem. As ondas podem ser positivas, negativas ou bifásicas, tá certo? Onde você tem uma deflexão positiva seguida de uma deflexão negativa. Então, isso é uma onda bifásica. Quando a gente pega um eletrocardiograma, óbvio, né, que dependendo da derivação, que tem uma onda bifásica, é super fácil de fazer o eixo elétrico, a gente vai ver. E tem a linha isoelétrica, que é quando você não está registrando variação de atividade elétrica no coração. Não é que não tenha sinal, não é que não esteja ocorrendo potencial de ação, mas não está tendo variação no potencial de membrana. Então, aqui eu estou, por exemplo, pode ser porque você está no platô do potencial de ação, então ele está despolarizado, mas está se mantendo mais ou menos estável, então as pequenas variações de voltagem você não consegue captar, e nas regiões muito pequenas internalizadas no coração que a gente não tem condições de captar pelo eletrodo de superfície. Aí a gente falou do posicionamento dos vetores, é a origem das ondas, né? Aqui foi que eu falei que alguns optam por colocar 4 vetores, simplesmente para facilitar o entendimento das derivações precordiais, tá certo? Então, você tem o vetor 1, que é do septo ventricular, o vetor 2, que é dessa região aqui, final, né, do ápice, tá? Daqui, você vai ter a despolarização do lado direito e do lado esquerdo, as paredes livres, e, por fim, a despolarização da região basal. Então, você vai ter esses eletrodos, né, dispostos do quarto espaço intercostal até o quinto espaço intercostal, como a gente acabou de falar, tentando captar esses diversos, esse sinal, né, dos vetores. E aí a gente tem que V1 e V2, que está na borda external, direita, e o V2 na esquerda. Você vai ter uma pequena onda R, uma pequena onda positiva, Rzinho, porque ela não ultrapassa 5 milímetros, ou 5 milivolts, então ela não ela não ultrapassa 5 milivolts, então
ela não é uma representada por uma letra maiúscula, sim por uma letra minúscula. Depois, a próxima onda que você vai conseguir captar com esses eletrodos V1 e V2 é o vetor principal da despolarização ventricular, que vai fazer uma deflexão negativa grande, que é a onda S, tá? Ou seja, V1 e V2, em geral, você tem esse padrão Rzinho S, tá? Porque, olha aqui, o eletrodo está aqui e o vetor 3 está se afastando. Tá? Quando você vai para os vetores V3 e V4, né? V4, quarto espaço intercostal, na linha axilar anterior, e V3 no meio do caminho entre V4 e V2, o que a gente tem? A gente tem que ele capta o vetor 2, que é dessa porção aqui, quando a despolarização percorreu o terço médio do septo e vai se espalhar pelas paredes livres, então você capta uma onda positiva de maior magnitude, que é a onda R, e depois você capta a onda S, pois os vetores estão, você pode perceber que todos os vetores estão se afastando dele, mas o que ele consegue captar é o vetor 4, tá? Que está na direção dele, que está na direção dele, mas no sentido oposto, se afastando dele, que é o vetor da região basal. Então, você vai inscrever no eletrocardiograma uma onda S negativa, tá? Muito bem. Os eletrodos que estão também no quinto espaço intercostal, mas mais para a região posterior, né? Eles vão captar bem quem? O vetor 3, porque está indo na direção dele, tá certo? Então, a gente tem uma pequena onda negativa, Q minúsculo, tá? Qzinho. Quem é essa onda? Quem é que essa onda está representando? O vetor 1, da despolarização do terço médio, tá? Porque o vetor resultante da despolarização do terço médio do septo, ele é da esquerda para a direita, porque quem predomina é a parede ventricular, tá? Então, você vai ter a inscrição de uma pequena onda negativa, que corresponde ao vetor 1. Depois, você tem um vetor indo na direção desses eletrodos, que é o vetor 3, que é o principal vetor da despolarização ventricular, que é o vetor que vai da direita para a esquerda, para trás, né, para a região posterior. Então, você pega bem esse vetor, que é a onda R. E, por fim, você também pega essa onda, o vetor 4, da despolarização da porção basal, uma pequena onda que é S minúsculo. Então, você tem Qzinho, R e Szinho, tá certo? Então, isso é o padrão. Mas você pode ter pequenas variações e isso não ser alteração nenhuma no coração, é simplesmente o tipo físico do indivíduo, né? Se ele é brevilíneo, se ele é normolíneo, se ele é longilíneo, se você está grávido, se tem aerogastria, né? Se a rotação está para o lado direito, para o lado esquerdo, a gente vai ver isso na aula que eu gravei para vocês. Né? Depois a gente falou do posicionamento dos eletrodos, as ondas, né? Os segmentos, falamos dos segmentos e dos intervalos, tá? Então, os intervalos, o intervalo PR, ele vai do início da onda P até o início do QRS. Aí você vai dizer, por que não é então PQ? Porque nem sempre a gente tem a onda aqui, tá? Então, a gente chama de intervalo PR, que é o tempo de condução do impulso, desde o momento que ele foi gerado no nosso sino atrial até o ventrículo, despolarizar o ventrículo. Tá? O segmento ST corresponde, essa linha isoelétrica aqui, corresponde ao momento em que o impulso está sendo conduzido através do nó AV, feixe de His, ramos de His, né? E pelos seus feixes, tá? Então, é o momento nos tecidos de condução, onde, inclusive, ocorre o retardo da condução desse impulso, né? Lembrando que a onda P corresponde à onda de despolarização atrial, mas que o nó AV, ele começa a sua despolarização também dentro da despolarização atrial. Por quê? Porque o nó AV, ele está no átrio direito, que é o primeiro átrio a se despolarizar. Depois a gente tem o complexo QRS, da despolarização ventricular, e aí a gente tem o chamado intervalo QRS, que é o tempo que dura a ativação ventricular, tá certo? Aí você tem o ponto J, que é o ponto final da onda S, né? E aí ela retorna para
para a linha isoelétrica, e você vai ter o segmento ST, que é do início, que é do final aqui, né, da onda S, até o início da onda T. Ou seja, indica para você a duração do platô. Depois a gente tem o intervalo ST, que dá uma informação sobre a duração do platô e a repolarização ventricular. Ele pode estar encurtado, né, configurando uma repolarização precoce, que não necessariamente é uma situação patológica, tá? A gente, na aula de arritmias, a gente fala sobre isso, e a gente tem o intervalo QT, que é do início do complexo QRS até o final da onda T, que representa toda a atividade elétrica do ventrículo. Tá? E é muito importante que a gente meça esses intervalos, segmentos, amplitudes de onda para diagnóstico de doenças cardíacas, certo? Então, está tendo um atraso de condução. Aonde é esse atraso de condução? Você está tendo uma onda P bifurcada, você está tendo uma onda P que tem uma deflexão positiva e uma deflexão negativa, ela está alargada, ela está com entalhe, o complexo QRS, qual é a morfologia dele? Qual é a duração do intervalo QT? A gente tem síndrome de Brugada, a gente tem síndrome do QT longo, que são síndromes cardíacas que a gente detecta a partir da mensuração desses intervalos. Você tem um bloqueio de atrioventricular de primeiro grau, você tem um bloqueio de Weckenbach, você tem um bloqueio tipo 2, MOBS tipo 2, então o que você tem? Tá? Então, você tem esse auxílio através da mensuração de intervalos, segmentos e duração das ondas. Então, quando a gente vai olhar um eletrocardiograma, a gente olha a frequência cardíaca, a gente olha o ritmo do coração, a gente olha o eixo elétrico, a gente olha o intervalo e as ondas. Professora, como é que eu vou decorar tudo isso? Decora a palavra freio, tá? F, frequência, R, ritmo, E, eixo, I, intervalos, O, ondas. Então, você vai observar as ondas para ver se você tem alterações desses elétrons também, tá certo? Muito bem. Aí, como que é registrado o potencial de ação? Atividade elétrica do coração. Ele é registrado no papel milimetrado, tá? Onde você, por 1 segundo, tá? A velocidade padrão é percorrer 25 milímetros em 1 segundo, tá certo? Quanto é cada quadradinho? Cada quadradinho, na verdade, esse papel, mesmo quando não é a tira de papel, quando é na tela do computador, isso é uma representação gráfica. Então, a gente tem, no eixo dos Y, a gente tem a voltagem, e aqui a gente tem o tempo, tá certo? Muito bem. Cada quadradinho pequenininho, cada unidade dessa, é 0,04 segundos, ou seja, 40 milissegundos. Então, em 1 milímetro, eu percorro em 0,04 segundos ou 40 milissegundos, eu vou percorrer 1 milímetro. Tá? O quadrado desse maior, que é composto por 5 quadradinhos, dura 200 milissegundos. Tá? Ou 0,2 segundos. Cada quadradinho desse equivale a 0,1 milivolts. Tá? Então, isso aqui é a menor área de um quadrado, cujo lado mede 1 milímetro. Tá? Então, a voltagem aqui é 0,1 milivolts. Quando eu tenho, então, 0,1 milivolts é 1 milímetro. 10 milímetros vai ser 1 milivolt. Tá certo? Então, eu percorro 1 milímetro em 0,04 segundos, e uma amplitude de 0,1 milivolts. Então, aqui eu tenho 5 milímetros, o que significa que eu tenho 0,5 milivolts. Em 2 quadrados grandes, que são 10 milímetros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu vou ter que 1 milivolt em 10 milímetros.
tá certo? E isso é a partir disso que a gente, dessa representação gráfica, que a gente vai calcular a frequência cardíaca, tá certo? Então, vamos lá. 25 milímetros por segundo equivale a 1.500 milímetros por minuto. Por que eu estou considerando por minuto, né? 1.500 milímetros por 60 segundos? Porque frequência cardíaca é contada, a unidade da frequência cardíaca é o quê? Batimento por minuto, tá certo? Então, como que a gente calcula a frequência cardíaca? Você calcula a frequência cardíaca da seguinte forma: você acha um QRS que cai em cima da linha grossa, tá certo? E acha o próximo. Se você der a sorte dos dois estarem exatamente sobre a linha grossa, você conta quantos quadrados grandes tem. Então, aqui tem, no caso, tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadrados grandes. Eu quero medir isso em minuto, tá? 5 quadrados grandes, cada quadrado desse é 0,2 segundos, tá certo? 0,2 segundos, eu não quero a frequência em 0,2 segundos, eu quero em 60 segundos. Então, eu vou multiplicar 0,2 por 300, que dá 60. Tá? Então, eu tenho aqui, regrinha de 3, 5 quadradinhos. Então, eu vou ter 300 dividido por 5, dá 60 batimentos por minuto, tá certo? Muito bem. Então, isso vem justamente daqui, tá certo? Para eu percorrer 1.500 milímetros, eu tenho 60 segundos, tá? Então, eu quero a minha medida em 60 segundos. Muito bem. Mas digamos que não esteja certinho, tá? Infelizmente, eu só tenho o exemplo dele certinho. Digamos que esse aqui tivesse cima da linha grossa, mas que esse aqui não tivesse um pouco deslocado. O que você vai fazer? Vai contar os quadrados pequenos. Tá? Então, no caso aqui, ele está certinho, né? Ele está em cima da linha grossa aqui, em cima da linha grossa aqui. Então, isso dá 20 quadradinhos, tá? Tenho 5 grandes, então cada um é composto por 4, então eu tenho 5 quadradinhos, tá certo? Em cada quadrado grande. Então, eu vou ter 20 quadradinhos. O que eu vou fazer? 1.500 dividido por 20. Da onde vem esse 20? Porque eu estou trabalhando com quadradinho. E cada quadradinho dura quanto? 0,04 segundos, ou seja, 40 milissegundos. Para eu ter 60 segundos, eu multiplico 0,04 por 1.500. Aí eu vou ter 1 minuto. Então, você está convertendo para você poder mensurar em minutos e não em segundos, 0,04. Então, vai ser 1.500 dividido por 20 quadradinhos, você vai ter 75 batimentos por minuto. Tá? Você pode fazer um exercício de memorização. Então, lembrar que quando você tem apenas um quadrado separando 2 QRS, você é 300. 2, 150. 100, 300. 4, 75. 5, 60. Da onde vem isso? Vem de 300 dividido por 1, dividido por 2, dividido por 3, dividido por 4, dividido por 5, tá? Muito bem. E quando você pode também fazer a regra das tríplices, tá? Você acha um QRS que está exatamente em cima de uma linha grossa, tá aqui. E aí você passa a numerar as próximas linhas com base nisso aqui que a gente acabou de falar, tá? Aí aqui é 300, a próxima linha seria 300, a próxima 150, a próxima 100, depois 75, depois 60 e depois 150. Aonde esse próximo QRS cair, vai ser a frequência cardíaca dele, tá? Então, por exemplo, aqui, achei esse QRS em cima da linha. Se tivesse um na próxima linha, seria 300 aqui, 150, 100, 75. Ele está entre 100 e 75. Mais para 100 que ele está, né?
mas ele está nessa faixa aqui. Vamos lá de novo aqui embaixo. Eu achei o eletrocardiograma, a onda Q, desculpa, a onda R aqui, o QRS em cima dessa linha. A próxima linha é 300, a outra linha grossa é 150, a terceira é 100. Ele quer exatamente aqui em cima. Então, eu tenho 1, 2, 3 quadrados, né? 300 dividido por 3 dá 100. Mas se eu não fizer isso, é só eu fazer essa linha das tríplices. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu achei um QRS, cima da linha grossa, aí vem. A próxima linha grossa, 300, 150, 100, 75, puf, caiu em cima de 60 certinho, tá? Pode ter precisão nessa questão das linhazinhas? Pode, basta você decorar, tá? Que depois de 300, a próxima linha pequena é 250, outra é 214, tudo mais, quer dizer, questão de opção, né? Tem doido para tudo. Vamos calcular a frequência cardíaca. Então, a gente vai pegar primeiro um QRS, que um QRS esteja em cima da linha. Pronto, peguei esse aqui. A próxima linha grossa é 300, a próxima 150, depois 100, 75, 60. Depois é 50, né? Então, ele está aqui, 60 batimentos por minuto. Ou, se você quiser contar quadradinho, você tem 1, 2, 3, 4, 5. 300 dividido por 5 dá 60. Ah, não quero quadradinho, não quero quadrado grande, quero quadradinho. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 5, 25, tá? E aí, você divide 1.500 por 25, vai dar 60. Aí, digamos que você tem um elétron todo irregular, o que não é essa figura aqui, tá? Mas que você tem um elétron muito doido, que é RS cada hora caindo no lugar. O que você vai fazer? Você mede 6 segundos, tá? 6 segundos são 30 quadrados, tá? 30 quadrados desse aqui, tá certo? Então, você conta 30 quadrados e conta quantos QRS tem aqui. Por que 30 quadrados? 30 quadrados são 6 segundos, tá? Então, você conta 30 quadrados grandes que você vai ter 6 segundos. Entre esses 30 quadrados, quantos QRS você tem? Você sai contando e multiplica por 10. É 6 segundos vezes 10 dá 60 segundos, que é 1 minuto. Tá? Então, aí você acha a frequência do paciente. Nesse caso aqui, ele tem 10 QRS em 6 segundos. 10 vezes 10 dá 100 batimentos por minuto. Tá? Isso é muito importante em ritmos irregulares, ou seja, onde eu não tenho um intervalo intervalo R constante, ou um intervalo P constante. Tá certo? Muito bem. O ritmo normal do coração é o ritmo sinusal, tá? Onde o impulso elétrico ele é gerado inicialmente no nó sinoatrial. Então, o nó sinoatrial é o marca-passo natural do coração. Ele tem automatismo, ou seja, ele é capaz de gerar espontaneamente essa atividade elétrica. E, por conta disso, esse impulso ele vai se despolarizar o átrio, os átrios e depois os ventrículos. Então, isso é o ritmo sinusal normal, onde você tem uma onda P, um complexo QRS e uma onda T. Isso que você espera. Esse ritmo sinusal, ele pode ser regular ou irregular. Como é que você sabe, como é que você tem ideia do quão regular é o ritmo sinusal? Através da mensuração dos intervalos RR e PP, tá certo? Então, como eu falei, é o ritmo fisiológico do coração, né? Ele tem algumas indicações que são padrão, tá? Que é a onda positiva, onda P positiva em D1, D2 e AVF, tá? O eixo da onda P entre menos 30 e mais 90, e alterações morfológicas afetam a frequência, estão relacionadas à variação da frequência cardíaca, tá? Então, o ritmo fisiológico do coração é entre 60 a 100 batimentos ou 50 a 90. Por que a gente tem essas duas faixas? Porque idade, sexo, temperatura do ambiente, altitude, condicionamento físico, tudo isso afeta o seu nível de frequência cardíaca, tá? Então, para você ver se esse ritmo é regular, você observa o intervalo RR, tá? O intervalo entre uma onda R e a próxima onda R, aqui nesse caso, ele se mantém.
Então, o ritmo regular e também o intervalo das ondas P, tá? Entre uma onda P e outra onda P, tá certo? Então, você vê a regularidade. E agora a gente vai falar sobre eixo elétrico, que foi o que a gente não falou na aula passada e que eu falei durante a aula prática, tá? Então, a gente fez essa revisão para vocês mais ou menos se lembrarem, e vamos ver para que a gente vai ver o que é o eixo elétrico, como é que calcula e para que ele serve, tá? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Ele é medido através de um sistema hexacial que é constituído pelas derivações do plano frontal, ou seja, as bipolares e as unipolares, então D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, tá? Lembrando que um grupo de bipolar, né, a 1, 2, 3, ela forma um sistema triaxial, e esse sistema triaxial ele vai ser sobreposto sobre um outro sistema triaxial, que é o da AVR, AVL, AVF. Tá? Então, ele dá uma ideia de como que o vetor cardíaco está se deslocando no plano frontal. Tá? E para que a gente quer saber isso? Para ajudar no diagnóstico de doenças cardíacas. Então, a gente considera o coração estando no centro de um triângulo equilátero. Tá? Então, você tem D1, D2, D3. O que você faz? Você projeta D1 no centro desse coração. Então, está aqui D1, ele vem para o centro do coração. D2, atravessando também o centro desse coração. E D3, da mesma forma. Eu fiz uma figura ou um sistema triaxial. Tá? Eu tenho 1, 2, 3 eixos. A esse sistema triaxial, eu vou sobrepor um outro sistema triaxial, onde eu tenho o coração no centro e 3 eletrodos de observação, AVR, AVL e AVF. Então, nós vamos sobrepor esses sistemas axiais, tá? Na hora que eu faço a sobreposição, ou que eu faço, digamos, a soma desses dois, eu agora tenho essa figura clássica, que é a figura da rosa dos ventos. Tá certo? Antigamente chamada de rosa dos ventos. Então, eu tenho D1, eu tenho D2, eu tenho D3, AVF, AVL, desculpa, aqui é D1. A gente tem AVR aqui e a gente tem o AVL aqui. Muito bem. Cada uma dessas derivações, ela forma um par. Então, uma derivação bipolar vai formar um par com uma derivação unipolar. Ou seja, ela vai formar um par através de quem ela é perpendicular. Então, D1 é perpendicular a AVF, tá certo? D2, tá aqui o D2, ele é perpendicular a AVL, tá certo? Ele forma um ângulo de 90 graus com AVL. E D3, que está aqui, ele é perpendicular a AVR, tá certo? Então, tá aqui, ó, D3 perpendicular a AVR. Então, com essa ideia, né, de formando aqui, tem, ó, AVR sendo perpendicular a D3, tá certo? Tanto para cá assim, quanto para cá assim, quanto daqui para cá, certo? Por que isso acontece? Porque a gente tem o lado positivo da derivação, onde está o eletrodo de observação, e você tem a projeção para o lado negativo. Aqui você tem AVF com D1 e AVL com D2, tá certo? Então, você tem os campos eletropositivos, que é onde está o eletrodo positivo, e você tem os campos negativos, tá? Eletronegativos, que são os pontilhados. Muito bem, isso é no plano frontal, tá? Aqui tá as projeções, que a gente já falou, tá? Então, o eixo elétrico,
ele está relacionado ao vetor das forças elétricas resultantes da despolarização ventricular. O que é isso? É o vetor que representa o complexo QRS. Tá? Então, quando você vai avaliar o eixo elétrico, tá? Você está avaliando alterações, né? Ou como o coração está em termos de rotação sobre o seu eixo. E aí você vai ver se ele tem desvio para a direita, se ele tem desvio para a esquerda, se ele está dentro do padrão normal, tá certo? Muito bem. Então, o eixo médio do QRS, na verdade, é o vetor médio de polarização cardíaca, ou seja, é o eixo elétrico do coração, tá? Ou seja, para onde estão sendo direcionadas as forças elétricas que despolarizam esse coração, tá? Ou também tem o eixo da repolarização, mas a gente trabalha com o eixo da despolarização ventricular, apesar de que tem a despolarização atrial também, tá? Então, o eixo elétrico cardíaco, ele indica a direção média da atividade elétrica do coração durante a despolarização do QRS, tá? Qual é a relevância clínica disso? Doença cardíaca, diagnóstico de doença cardíaca, hemibloqueios, hipertrofia e infarto, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular o eixo elétrico aqui. Aqui tem uma coisa fácil de fazer, tá? Porque, como eu falei para vocês, quando a gente tem uma linha isodifásica, então significa que a deflexão sobre a porção positivo, o campo eletropositivo de D1 é igual a eletronegativo em D1. Aí é fácil. Bom, já que eu sei que essa é a isodifásica, é só eu procurar quem é perpendicular a ela, eu vou achar meu eixo elétrico. Quem é perpendicular a D1? AVF. Sim, mas eu posso ter o vetor tanto indo para cima quanto indo para baixo. Vamos olhar se a AVF é uma deflexão positiva ou negativa. A AVF é positivo, então é aqui para baixo. Porque o eletrodo positivo está aqui. Tá? Muito bem. Então, aí aqui está a explicação desse exercício anterior, tá? Então, o QRS é isodifásico em D1, deflexões positivas e negativas, que são basicamente da mesma amplitude, como eu expliquei antes no início da aula, como a gente fez a revisão, tá? E aí, o eixo do QRS, ele vai ser perpendicular a essa derivação que tem o QRS isodifásico. Quem que é perpendicular a ele? A VF. Agora, ele vai ser mais 90 ou menos 90? Ele vai ser mais 90. Por quê? Porque a VF é positivo. Tá? Ele é em torno de mais 90, ele não é exatamente mais 90. Por quê? Porque a gente tem uma discreta diferença entre a onda positiva e o componente negativo dessa onda. Tá certo? Muito bem. Vamos ver esse aqui agora. Eu tenho esse traçado, D1 positivo, D2 negativo, D3 negativo, AVR, uma porção negativa, uma porção positiva. Então, ele é um bifásico, mas ele não é um isodifásico, tá? Você tem AVL e você tem AVF. Quem é perpendicular à AVR? Por que AVR? Porque a AVR é o único que está com o padrão mais próximo de ser isodifásico. Quem que é perpendicular a ele? D3, D3 é negativo. Então, vamos lá na rosa, na figura. Então, aqui está a VR. Então, está aqui. A VR está aqui. Ele é perpendicular a D3. Campo elétrico positivo de D3 em 120. Campo elétrico negativo de D3, menos 60. Tá? Então, o que você observa? Você vai dizer, mas ele é isoelétrico, eu estou em dúvida se ele está mais para 60, para onde ele está. É muito fácil. Vamos olhar logo D1 e AVF. Porque D1 e AVF, tá? Aqui está AVF, aqui está D1, eles dividem essa circunferência em quadrantes, tá? Então, vamos lá. D1 é positivo, AVF é negativo. Então,
para eu saber se o meu vetor vai estar no quadrante inferior ou no quadrante superior, o que eu vou fazer? Eu posso simplesmente olhar D3 está negativo, então é para cá. Como eu posso, já de cara, fazer D1 e AVF. Então, D1 positivo, AVF negativo, ele está nessa linha, nesse quadrante aqui, tá certo? Muito bem. AVF é negativo. AVR, ele é um pouco negativo e mais positivo, então a tendência seria afastar esse vetor para o lado de cá, e D3 é negativo. Então, você pode dizer para mim que ele está em torno de 60, o que não é errado, como ele pode estar entre 60 e 90, que também é correto. De qualquer forma, esse paciente tem um desvio importante para a esquerda. Ele pode ter um infarto, ele pode ter uma hipertrofia, tá? Professora, licença, a senhora pode voltar no slide? Volto, querida. Quem é? Júlia. Oi, Júlia. Então, ele estaria mais próximo de 60 porque no D3 a parte negativa é maior, né? Meu anjo, Então, não, olha só, ele está negativo, tá? Olha só, a gente achou a VR, que ele era o mais isodifásico, você acha que é perpendicular a ele, que é D3. Aí D3, você tanto pode estar no campo positivo quanto no campo negativo, tá bom? Como ele é negativo, ele vai estar no campo negativo. Outra coisa que confirma que ele está nesse campo aqui negativo. Você olha D1, que é positivo, e você olha que a VF é negativo. Então, ele está nesse quadrante. Agora, ele estar nesse quadrante, se ele tiver até menos 30, ele está dentro da normalidade. Mas só pelo posicionamento de AVF de outras ondas, de AVR e outras ondas, a gente vê que tem alguma coisa diferente nesse elétron, tá? Então, ele está no quadrante superior esquerdo. Eu tenho D3 e AVF com uma amplitude parecida, tá vendo? Como sim. a VR não é um isodifásico perfeito, ele não está exatamente sobre D3. Ele está em torno de 60 graus. Porque para ele estar exatamente em cima de D3, a VR tinha que ser o quê? Um isodifásico perfeito. E ele não é, você está vendo? A deflexão positiva é menor, bem menor em magnitude que a deflexão positiva. Tá? Entendi. Obrigada. Pronto. Então, se você dissesse para mim, Júlia, o eixo está em torno de menos 60, ou tá, por exemplo, 60 e 90 dá 150, divide por 2 dá em 75, para mim também ia estar bom, eu ia aceitar. Sendo que o bonequinho aqui, ele falou que é menos 70, tá? Como é que ele sabe que é menos 70? Porque ele viu que em AVR, o QRS é um pouco mais positivo do que negativo. Então, ele desloca o eixo mais para o lado de AVR. Ele afasta um pouco de D3 simplesmente por conta disso. E aí você vem aqui, que era o que se fazia na minha época, porque hoje em dia vem tudo calculado já, você marca quantos milímetros são de AVR, então vai ser a porção positiva menos a negativa, e de D3 é a mesma coisa, você vai lá, conta quantos quadradinhos tem em D3 e marca aqui no pontilhado. E faz a projeção e vê que cai em 70. Entendeu? Então, eu venho aqui e vejo, tem um quadradinho, tem dois quadradinhos, né? Ó, 1, 2 de amplitude aqui, 1. Então, ele vai ter 2 menos 1, ele vai ter um quadradinho aqui. Já D3 tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 milímetros aqui. Aí eu faço a projeção desse vetor aqui e desse aqui. A resultante vai me dizer quantos eu tenho, tá certo? Mas eu não faço questão disso. Tá? Se você dissesse para mim está em torno de 60, ou está a 170, ou está a 75 miligraus, para mim estaria ótimo. Tá? É porque ele foi realmente, ele está contando a amplitude das ondas. Tá?
Então, vamos fazer mais. Vamos lá. Aqui, eu não tenho nenhum QRS com padrão isodifásico, tá? Eu tenho R, eu tenho Rzinho, Rzão, Rzinho, R, né? R maiúsculo, Rzinho e onda S. Tá. O que a gente vai fazer? Não tem isodifásico. Vamos procurar quem é mais positivo. Quem é a maior positividade é do 2. É D2. AVL também é positivo. Afinal das contas, ele vai estar aqui nesse quadrante ou nesse aqui? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar D1, que é positivo, e AVF, que é positivo. Então, ele está aqui, ó. Tá? Então, ele estando aqui... Só um instantinho. Pronto. Ele estando aqui, ele estando nesse quadrante, porque D1 é positivo, AVF é positivo, e eu tendo D2 positivo, D2 ele é muito positivo, mais do que AVL. Então, ele vai estar exercendo, a direção desse vetor vai estar mais para D2, tá certo? Muito bem. Então, ele vai estar, a gente olha quem tá ao redor dele. A gente tem AVR, que é negativo. Você tem D3, que está fora do quadrante, que é perpendicular a DR, que é positivo. Então, que está exercendo a maior força sobre esse vetor realmente é D2, tá certo? Então, você olha quem está próximo dele, que é a VR, que tem uma negatividade que não tem a mesma magnitude de D2, então esse vetor ele vai estar no meio do caminho, tá? Ou seja, vai estar entre 45 e 55, tá? Se você me dissesse, está em torno de 60, eu também aceitaria. Como se você disser para mim que está entre 60 e 30, também aceitaria. Como está em 45, também está correto. Por quê? Porque está no meio do caminho de 60 e 30. Como que eu posso saber se é 45 ou se é 55 com precisão? Conta a magnitude de D2, marca aqui na projeção de D2, conta a magnitude de AVR, que está aqui do lado também, ou conta a magnitude de AVL, que está aqui, ó, AVF, desculpa, D2 e AVL, faz a projeção e vê aonde está caindo o vetor resultante. Então, a AVL estaria até aqui, a D2 estaria mais para cá. Faz a projeção desse aqui em AVL, faz a projeção de AVL aqui, traça, dá em torno de 55, na verdade. Tá? Ou você pode falar, está entre AVR e D2. Está em torno de 45 graus. Tá? De qualquer jeito, é um eixo normal, entre 60 e mais 30, em torno de 45 graus. Ou, se você tivesse mensurado, você colocaria em 55 graus, tá certo? Então, a gente achou, não tinha uma isodifásica? Não tinha. Não tem como calcular? Tem como calcular. Em qual quadrante que vai estar? D1 positivo, AVF positivo. Então, está aqui nesse quadrante. Dentro desse quadrante, quem é que a gente tem? D2 e AVR. D2, extremamente positivo. Tá vendo? Ó, a magnitude dele. D3, AVR, negativo. Como que está a AVL? Tá? Que é a derivação perpendicular a D2, que tem a maior magnitude. A AVL está positivo. Então, D2, AVL, faz a projeção, dá em torno de 55 graus. Tudo bem. Eu posso também olhar que a VR é negativo, tem uma amplitude de onda negativa próxima de D2, então ele está
no meio do caminho de D2 e AVR. D3 não é isodifásico. Então, não vai cair sobre o eixo de AVR. Então, o eixo elétrico vai estar entre AVR, tá? O campo eletronegativo, e D2, que é o campo elétrico positivo. Então, tem entre 30, 60, 45. Ah, não, eu fui medir a amplitude das ondas e vi que está em mais de 55. Tá certo. Ele está nesse quadrante inferior e está dentro da normalidade, tá? Então, como é que... Então, repetindo o que eu falei, tá? Maior positividade em D2. Quem é paralela a essa derivação? A VL, tá aqui a VL. A VL é positivo. Se fosse isoelétrico, estaria exatamente em cima de 60. Como não é, ele está ao redor de 60. Vamos olhar, tá? Aqui já achei a VL, ele não é isodifásico, então não vai estar exatamente em cima de 60. A VL é positivo, então ele vai estar entre 60 e menos 30. Mas em que quadrante? Nesse quadrante ou nesse quadrante? D1 positivo, AVF positivo. Então, ele está nesse quadrante, mais próximo de mais 60. A VR é negativo e tem uma boa amplitude, tá? Então, ele está, esse vetor, entre 60 e mais 30. 45, aceito. Entre 60 e 30, né, da 90, 45, tá certo. Está mais próximo de 60, em torno de 60, também está certo. Não está errado. Para eu ter a precisão, eu tenho que medir a amplitude da onda, projetar aqui e ver a resultante, tá certo? Muito bem. Tem outra forma? Tem. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma coisa assim, onde eu tenho um traçado de eletrocardiograma, tá? Então, aqui está o meu traçado. Então, o traçado se apresenta com as 3 derivações periféricas bipolares, D1, D2, D3, tá? Com as 3 unipolares, AVR, com as ondas negativas, então esse eletrodo não está colocado invertido, tá? AVL e AVF. D1 e D2, D1, desculpe, AVF, D2 e AVF, a posicionamento da onda PO positivo, tá? E aqui estão as derivações precordiais, tá certo? Muito bem. E aqui a gente tem expandido o D2. Em que quadrante esse eixo elétrico está? D1 positivo, AVF positivo. Então, está no quadrante inferior. Aqui, ó. Nesse aqui. Porque D1 é positivo e AVF é positivo. Então, ele está neste quadrante. Muito bem. Quem eu tenho dentro desse quadrante? Eu tenho D2 e AVR. Tá? Muito bem. D2 e AVR. D2 positivo, AVR negativo. E você vê que eles têm, ó, D2 tem 5, 6, 7, 8, AVR 5, 6, 7, 8. Tá? Então, os dois estão com a mesma magnitude, sendo que invertido. Um é positivo, que é D2, e AVR negativo. Como estão os vetores que são perpendiculares à AVR e a D2, mas que estão fora do quadrante, para eu ver que força que eles estão exercendo? Muito bem. D3, ele tem uma pequena porção positiva e uma porção maior, desculpa, ele tem uma pequena porção negativa e uma porção maior positiva. Ele é um bifásico, mas não é isodifásico. A mesma coisa para a VL, sendo que a VL, a porção maior, também é positiva, mas ela é antes da porção negativa, que é a onda S, minúscula, que está aqui. Também não é um isodifásico perfeito, ele é bifásico, tá? Então, aonde vai estar esse meu eixo? Ele vai estar entre D2 e AVR, pois ambos têm suas derivações perpendiculares bifásicas. E ambos, tanto D2 quanto AVR, têm uma
magnitude igual, porém de sinais opostos, tá? E aí, como que vai ficar meu eixo elétrico? Meu eixo elétrico vai ficar exatamente entre esses dois, tá certo? O meu eixo elétrico vai ser 45 graus, porque eu tenho um D2 e um AVR de mesma magnitude, porém de sinais opostos. Então, o eixo elétrico, ele está sofrendo, ele está se projetando, ele está se direcionando no meio do caminho dessas duas derivações, que têm amplitudes iguais, porém invertidas. Então, o ângulo é 45 graus. Por que eu fui olhar? Você vai dizer assim, ó, por que você não fez de cara aqui, já que você viu que os dois tinham a mesma magnitude e sinais opostos? Mas intensidades opostas, né? Por que você não fez direto 45 graus? Porque eu queria olhar quem estava fora, que é perpendicular a eles, se tinha alguém que era um isodifásico perfeito. Porque se a VL fosse um isodifásico perfeito, o eixo ia cair, ou seja, a VL tivesse uma porção positiva exatamente igual à porção negativa, né? Ele ia cair exatamente sobre D2. A mesma coisa para D3. Se D3 tivesse uma amplitude positiva exatamente igual à amplitude negativa, ele ia cair exatamente sobre a VR, que é mais 30. Mas não é o caso. Nenhum dos dois são isodifásicos perfeitos. Né? Eles são bifásicos. Portanto, a gente vai e vê a influência dessas duas derivações aqui de dentro, que é D2 e a VR. E eles têm, basicamente, mesmo valor absoluto de magnitude, porém opostos, né? A D2 é positiva, a VR é negativa. Então, o eixo elétrico fica no meio do caminho deles, a 45 graus. Tá certo? Muito bem. Então, a gente divide essa circunferência, onde fica esse eixo, esse sistema hexacial, tá? A gente divide em quadrantes. O que significa isso? Significa que o eixo de normalidade, quando a gente olha para aí, você vê que o seu eixo elétrico ficou entre menos 30 e mais 90, significa que você tem um eixo dentro da normalidade. Agora, você pode ter um eixo um pouquinho desviado para 120 graus, o que não diz necessariamente que ele tem um desvio para a direita e que você tem uma hipertrofia de ventrículo direito. Pode ser simplesmente porque o sujeito é muito alto e magro. Então, ele verticaliza mais o eixo e o eixo pode estar até 120. Né? Então, desvios, você vê que está desviado, mas você tem que ver se é um sujeito baixinho, gordinho, ou se ele é um sujeito que tem aerogastria, se ela está grávida já, com aquele barrigão enorme, se ele é muito alto, muito magro, né? Se ele é um jogador de basquete de 2,10 metros e magro, né? De 88 quilos, 90 quilos, então como é que é esse sujeito? Aí você pode ter pequenos desvios no eixo que não tem nada a ver com uma alteração cardíaca, e sim com o tipo físico do indivíduo, tá? Quando isso não acontece, mas você vê desvios, por exemplo, você sai da faixa do menos 30, vai para menos 40, menos 50, menos 60, você pode ter um desvio para a esquerda, tá certo? Aí os desvios para a direita são de mais 90 a mais 180, ou seja, alteração no ventrículo direito, e os indeterminados, que é onde estão inclusas as doenças congênitas, você tem o eixo até 270, tá certo? Entre 180 e 270. Aí aqui tem os valores do eixo elétrico médio da onda P, que é 64, e o eixo elétrico médio da onda T, que é de 0 a 83 graus. Muito bem. Aí, como é que você vai... Lembra dessa preciosidade aqui, né, que ele disse que o eixo estava a 70 graus, tá? Foi aqui, né? Aqui que ele disse que estava a 70 graus,
o eixo, aqui ele estava 45. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer da seguinte forma. Você vê em que quadrante está, tá? Então, você vê, você vai observar em que quadrante esse eixo vai cair. Então, aqui a gente tem o sistema somente atriaxial, tá certo? De D1, D2 e D3, tá? Muito bem. E esse sistema atriaxial forma, entre cada projeção da derivação, um ângulo de 60 graus, tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Você pega D1 e D3. Um exemplo, tá certo? Vamos combinar que você está trabalhando no sistema triaxial e você tem esse eixo milimetrado já. Vamos lá. Qual a amplitude da onda R, né, do QRS em D1? Vamos lá. Eu tenho primeiro uma deflexão positiva, a primeira deflexão positiva é sempre a onda R. Independente se é R', se é R grande, né, ou R maiúsculo, é sempre, primeira deflexão positiva do QRS é sempre onda R, tá? Muito bem. Ela tem 1, 2, 3, 4 milímetros. A primeira onda negativa depois de uma onda positiva no eletrocardiograma é a onda S, tá? Ela tem 1,5, tá certo? Aqui, ó, um quadradinho mais metade de outro. Então, ela tem 1,5 milímetros. Então, a amplitude dela é 2,5 milímetros. Então, tá aqui, ó, D1. 2,5 milímetros. Tá certo? Muito bem. Vamos lá. Aonde está D3? D3. R3, primeira deflexão positiva dessa derivação, ele tem uma onda Q negativa, tá vendo? E uma deflexão positiva, a primeira positiva é a onda R. A primeira deflexão negativa do complexo QRS é a onda Q, tá certo? Aqui era S, por quê? Porque ela vinha depois da onda R. Mas a primeira é a onda Q e a gente tem aqui a onda R bem positiva, tá? Vamos lá. A onda R, qual é a amplitude desse complexo? A onda R mede 1, 2, 3, 4 e ela passa um pouquinho, ela mede 4,1 milímetros. Vamos ver a onda Q. Ela mede 1, aqui está a linha isoelétrica, ela mede 1, 2. Então, 4,1 menos 2 dá 2,1. Aonde é o campo elétrico positivo de D3? Para cá. Então, eu vou medir 1, 2, 2,1 aqui. E aí, eu faço a projeção, né, desses vetores nas derivações. Vai dar, aí a resultante vai ser quanto? 58 graus. Um ângulo de 58 graus. Bem próximo a quem? Bem próximo a D2, que é 60 graus. Tá? Então, essa é uma forma de você fazer. Então, o eixo elétrico normal situa-se entre menos 30 e mais 90. Pessoas brevilíneas, ou seja, baixinho, fortinho, gestante, ou pessoas que têm aerogastria, tem geralmente o eixo elétrico desviado até menos 30, pode até passar um pouquinho, tá? Se estiver bem gordinho. Isso não confere que seja desvio para a esquerda, tem que se levar em consideração o tipo físico do paciente. Ou longilíneos, que ele tende a apresentar um eixo mais verticalizado, deslocado para a direita, pode chegar até 120 graus, isso não significar que esse paciente tem algum desvio de eixo, simplesmente é o biotipo dele, tá certo? A determinação do eixo elétrico é um diagnóstico, é um dos parâmetros que usamos para o diagnóstico da hipertrofia do ventrículo esquerdo, de ventrículo direito e de M-bloqueio anterior esquerdo, tá? A gente vai falar dessas questões de M-bloqueio na aula que eu vou gravar, tá? Agora, você pode ter o coração do atleta e ele ter um desvio e isso não configurar uma patologia, tá certo? Então, você não pode, simplesmente, pelo eixo elétrico, dizer, ele está doente, tá? Você tem que olhar o histórico daquele paciente, tá? E lembrando que
de menos 30 a mais 90, eixo de normalidade, de menos 30 a menos 90, desvio para a esquerda, mais 90 a 180, desvio para a direita, doenças do ventrículo direito, exemplo, corpo monale, hipertrofia de ventrículo direito decorrente de hipertensão pulmonar, e de mais 180 até mais 270, você tem o eixo indeterminado, que se refere às doenças congênitas, tá certo? Muito bem. Foi até aqui que a gente veio, tá certo? Eu com os meninos, as referências estão aqui, e aqui tá a bonequinha agradecendo a presença de vocês.